5h13. Quem está na ponta da linha com a gente é a repórter Mariana Procópio, da TV Band. Vai trazer detalhes para a gente sobre a questão dos orçamentos envolvendo as escolas, né, as universidades federais aqui no Rio de Janeiro. Hoje a gente teve uma entrevista coletiva da reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro falando a respeito do corte nos orçamentos e do quanto isso vai impactar os serviços e também o dia a dia da instituição. Mariana, boa tarde. Isabelle, boa tarde a todos os ouvintes. Pois essa coletiva durou mais de 1 hora e nessa entrevista coletiva foi detalhado um momento extremamente difícil porque passa a UFRJ, que é a maior e a mais antiga universidade do país, mas não é só a UFRJ que vem atravessando esse problema. Todos esses problemas são reflexos de cortes que vem acontecendo já há alguns anos no orçamento. E esse ano houve um corte mais significativo para a UFRJ, segundo a reitora Denise Pires, de cerca de 20% do orçamento. E isso compromete vários serviços. O primeiro, disse a reitora, é o retorno das aulas presenciais dos estudantes, que, segundo ela, fica inviabilizado nesse ano de 2021 com esse corte. Além disso, também pode ser afetado o funcionamento das 9 unidades de saúde ligadas ao UFRJ, como o Hospital do Fundão, e também onde há, nesse momento, 100 leitos para pacientes de Covid, que podem ser desativados, e também o desenvolvimento de pesquisas. A gente lembra que uma das pesquisas que está em curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro é a pesquisa para vacina contra a Covid, que pode agora ser paralisada. Ela entraria na fase de ensaios clínicos por conta desse corte de cerca de 20% no orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O orçamento total previsto para esse ano é de 299 milhões de reais, cerca de 20% menor do que no ano passado, que eles, segundo a reitoria do UFRJ, já foi extremamente justo. Mesmo assim, eles conseguiram administrar, mas ainda com esse corte eles não conseguem, vai ser inviabilizado, portanto, uma série de serviços. Como eu disse, isso não é só na UFRJ, eu conversei também com o reitor da UF, que afirmou que a universidade passa pelo mesmo problema. Segundo a associação que representa o setor, as universidades federais no país, são 69 instituições, todas elas tiveram, em média, um corte de 18% no orçamento, que já estava extremamente enxuto, totalizando mais de R$1 bilhão. E cada uma vai ser afetada em diferentes níveis, mas todas com quem eu conversei até agora afirmam que, por exemplo, o retorno das aulas presenciais fica muito difícil com esse corte. O Ministério da Educação, questionado, afirmou que vem negociando junto ao Ministério da Economia para tentar desbloquear parte do orçamento. Isso, só para a gente concluir, além do corte de 20% do orçamento das universidades federais, também há um bloqueio de parte dessa verba que já está reduzida. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, cerca de 50% dessa verba foi liberada, a outra metade ainda está bloqueada e depende de uma votação no Congresso que não tem nem previsão para acontecer, gente. Então a situação é extremamente grave, por isso foi convocada essa entrevista coletiva, que foi, na verdade, uma exposição do que está acontecendo e um apelo para que a situação seja revista e algo possa ser feito antes que a universidade comece a respirar por aparelhos, o que já não está acontecendo. E, portanto, a gente segue acompanhando a situação. O Ministério da Educação, como eu disse, afirmou que vem tentando, junto ao Ministério da Economia, contornar essa situação e liberar pelo menos parte dessa verba que está bloqueada, Isabelle. Pois é, Mariana, a gente tem até uma declaração, acho que da própria reitora da UFRJ, falando como é que a gente vai falar de desenvolvimento de vacina se a gente não consegue pagar a conta de luz, né? A gente está falando de coisa muito básica, que é para o funcionamento do dia a dia da universidade. Como trazer os estudantes, como tornar o ensino atrativo, como, né, fazer a universidade funcionar minimamente, né? A gente está falando, se não for do desenvolvimento de pesquisas que são tão importantes para, enfim, desenvolvimento de uma série de tecnologias, enfim, para a produção de conhecimento científico no país. A gente está falando também de pessoas que vão simplesmente para terminar os seus cursos. Se a gente não valoriza a pesquisa, que a gente leva em consideração que as pessoas precisam cursar as universidades federais e que isso é tão importante, e isso compromete, inclusive, o funcionamento básico dessas unidades. Então, assim, é realmente uma situação que chama muito a atenção, que deve, né, tá como prioridade aí das autoridades, e fazem muito bem os reitores das universidades em chamar a atenção para a situação orçamentária periclitante que essas universidades vivem nesse momento em que a gente está necessitando tanto do auxílio de pesquisa científica, né? É que além da UFRJ, né, Mari?
Só para concluir aqui a minha parte, é porque eu estou saindo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vi você falar, Isabelle. A gente conversou agora com uma estudante, Carolina dos Reis, primeiro ano de medicina, e ela deu um depoimento emocionado, chorando. Ela que ralou muito para conseguir passar. Relação candidato-vaga de 200 para 1, ela superou 200 pessoas e está dando um trabalho voluntário no Hospital do Fundão, presenciando de perto a dificuldade dos funcionários e dos pacientes. Então, o que você falou é perfeito, não só a pesquisa, mas o que a gente está falando é de educação, enfim, que está afetando, e a gente viu agora de perto aí como os estudantes estão sofrendo na pele. Eu queria comentar que federal aqui no Rio de Janeiro não é só o FRJ, né? Tem a Rural, tem a Universidade Federal Fluminense, que também tem os seus problemas. Fui no campus da UF recentemente para levar minha mãe para ser vacinada. Você via lá que tinha parte do campus que estava até arrumado, tinha gente de manutenção, mas tinha uma área que era absolutamente jogada, mato alto, que as pessoas passavam, era uma calçada, mas que você passava no meio do matagal com lama, entendeu? E isso é uma parte, digamos, do lado de fora que é visível. Imagina as partes internas dessas instalações, como é que está a situação para o ensino, como é que a gente consegue ter uma condição de passar uma educação para a pessoa sem ter um ambiente próprio para isso. E pesquisa, então, nem se fala, né? Que são laboratórios, tem a questão de desenvolvimento que precisa de um investimento até muito maior. Quem sabe se tivéssemos isso um pouco antes, a gente teria um avanço maior aqui no estado do Rio de Janeiro em relação a descobertas da pandemia, como aconteceram em outras universidades pelo país, né, Mari?